3 grandes bancos declararam falência em menos de uma semana. Um desses 3, o maior, tinha 40 anos de atuação no mercado, 200 bilhões de dólares sob custódia e perdeu cerca de 2 bilhões de reais, se tornando a maior falência bancária desde a grande crise de 2008. Os Estados Unidos e o mundo viveram uma segunda-feira de tensão com o medo de que a quebra de 2 bancos americanos gere um problema em todo o planeta. O que está acontecendo com o sistema bancário americano? Será que a grande crise econômica que muitos economistas acreditam estar por vir já chegou? Será que essa crise bancária afeta os bancos brasileiros, como por exemplo Nubank, já que o maior banco entre os 3 que quebrou detinha seu patrimônio apenas investimentos no setor de tecnologia como startups, por exemplo? É isso que nós veremos nesse vídeo e realmente os bancos têm uma boa explicação para todo esse desastre. Você vai ver que, em partes, a causa da falência não foi totalmente culpa dos gestores. Assista o vídeo e entenda. Bem-vindo à Fortune e ao colapso bancário americano. Os 3 bancos em questão que quebraram em menos de uma semana é o Silvergate Bank, Signature Bank e o Silicon Valley Bank. Os 2 primeiros operavam no setor criptográfico, enquanto o Silicon Valley Bank, o maior dos 3, era um dos maiores bancos do setor de tecnologia, com sua grande parte dos seus investimentos em startups. Apesar dessas 3 diferenças, as 3 instituições faliram por motivos semelhantes, pela temida corrida bancária. Professor Mauro, a situação do Silicon Valley Bank pode ser uma situação de se espalhar e criar uma crise em todo o setor das startups e da tecnologia? Olha, na teoria, o problema pode ir além. Na verdade, quando um grande banco quebra, o grande medo é de que haja uma corrida bancária. Dentre as muitas variáveis que culminou na falência, a principal foi a falta de liquidez para resistir à corrida bancária, que é esse fenômeno onde várias pessoas que não desconfiam no sistema bancário vão ao banco sacar seu dinheiro ao mesmo tempo. E foi exatamente isso que aconteceu, chegando ao ponto onde os bancos não conseguiram atender às solicitações de saques de todos os seus correntistas ao mesmo tempo. Mas veja, o problema inicialmente não era insolvência, que é a falta de dinheiro, mas a iliquidez, ou seja, tem dinheiro, mas não agora, no presente, só no futuro. E já vamos entender melhor isso. Diferente do colapso das criptomoedas em 2022, onde realmente as corretoras de cripto não tinham dinheiro para pagar seus clientes, aqui o problema é outro. Os bancos tinham dinheiro, mas só não tinham no momento em que os correntistas estavam exigindo. O motivo é que grande parte do patrimônio dos bancos, principalmente do Silicon Valley Bank, estava investido em títulos públicos com investimento de longo prazo e de rentabilidade fixa à taxa de juros. E se o banco vendesse os títulos antes da data de resgate, tomariam prejuízo, porque esses títulos em questão no portfólio dos bancos estavam desvalorizados no mercado. E aqui vem o porquê. Os títulos públicos são um dos investimentos mais seguros do mercado financeiro, emitidos pelo governo, tem risco quase zero de calote, já que só pode acontecer se o governo quebrar. Existem vários tipos de investimentos em títulos públicos, atrelado à taxa de juros básica, que no Brasil é a Selic, indexado à inflação, que no Brasil é o IPCA, liquidez diária, onde você pode sacar a qualquer momento, ou com prazo de validade, onde você só pode resgatar na data do vencimento. Caso contrário, dependendo das mudanças na taxa de juros ou inflação, você pode perder dinheiro. E foi nesse tipo de título em que os bancos colocaram o dinheiro dos seus clientes. Então veja, não aconteceu nenhum tipo de fraude ou roubo como aconteceu no caso FTX, por exemplo. Mas o que podemos afirmar é que a gestão dos recursos não foi das melhores. Isso porque os gestores dos bancos, que são os profissionais que manuseiam o patrimônio das instituições financeiras, escolheram comprar esse tipo de título público atrelado à taxa de juros americana, nesse caso, com prazo de vencimento que não é curto, justamente quando a taxa de juros estavam baixas, perto de 0%, ou seja, o pior momento para você deixar seu dinheiro aplicado em um investimento com um prazo de investimento e fixado a taxa de juros. Porque se a taxa básica de juros subir, e provavelmente irá, e realmente foi o que aconteceu, o seu título perde valor e às vezes não vale nem o que você pagou. E isso se você esperar o prazo para resgatar no vencimento.
na maioria das vezes acima de 3 anos. Caso o investidor opte por vender antes, há grandes chances de aferir perdas. A questão é que a taxa de juros é um instrumento completamente volátil e a todo momento está em movimento. Se você compra um título pré-fixado com prazo para 5 anos, quando a taxa de juros está na casa de 1%, se ocorrer qualquer movimento político econômico, e isso sempre ocorre, que eleve as taxas de juros para 5% ao ano, por exemplo, quem vai querer comprar seu título que rende 1% depois de anos de investimento, quando o governo está emitindo títulos que pagam 5%, alguns até com liquidez diária, ou seja, quando é permitido resgatar em qualquer dia. Foi exatamente isso que aconteceu com o Silicon Valley Bank e os demais. Devido à corrida bancária, os bancos tiveram que vender seus títulos atrelados à taxa de juros antiga e mais baixa, e por terem liquidado suas aplicações antes do tempo, em investimentos que já não rendiam muito, acabaram arcando com as perdas para poder atender aos saques dos correntistas. Perceba que não houve nenhum tipo de fraude ou algo do tipo, mas os bancos erraram em usar um capital de curto prazo para financiar investimentos de longo prazo, principalmente por se tratar, no caso da Silicon Valley Bank, de uma instituição que recebia muito venture capital, que é o tipo de capital para investimentos em negócios de risco. Por isso, grande parte de seus clientes e investimentos eram em startups. O SVB apostou que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, não aumentaria as taxas de juros nos próximos anos, uma aposta arriscadíssima que infelizmente deu errado. O tipo de investimento com baixo risco em títulos de longo prazo funcionou bem durante alguns anos, quando as taxas de juros estavam baixas e as pessoas tinham dinheiro devido às medidas de estímulo desde a pandemia, os famigerados auxílios emergenciais. Os depósitos dos bancos dobraram de 49 bilhões de dólares em 2018 para 102 bilhões em 2020. Em 2021 já tinha mais de 209 bilhões em ativos, justamente porque o setor de tecnologia e startups tiveram muitos lucros durante a pandemia. No entanto, há pouco mais de um ano atrás, o banco comprou grandes quantidades desses títulos pré-fixados, mais de 21 bilhões de dólares, quando a taxa de juros ainda estava perto de zero. O problema é que o Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros muito rápido, e à medida que as taxas subiam, esses títulos perdiam valor. E até aí tudo bem, desde que não houvesse um grande fluxo de saque nos depósitos bancários, mas como as taxas de juros foram elevadas, os empréstimos e financiamentos começaram a diminuir e os correntistas começaram a ter mais necessidade do dinheiro que estava guardado. E adivinha o que aconteceu? As pessoas começaram a sacar, e foi aí onde começou a corrida bancária. Para atender às solicitações de saque, a única opção do Silicon Valley Bank foi vender alguns de seus títulos antes do prazo de vencimento, que era de 3 a 5 anos, o que lhe rendeu uma perda de 1,8 bilhão de dólares. No dia 8, a controladora do SVB anunciou os prejuízos e disse que tentaria levantar 2 bilhões de dólares com suas ações, mas isso não aconteceu, porque no dia 9 suas ações despencaram 60%. E a notícia ruim se espalhou, e isso acelerou ainda mais a corrida bancária. No mesmo dia, os depositantes começaram a sacar, e segundo o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia, o valor retirado foi de 42 bilhões de dólares. O saldo em caixa do banco ficou negativado em quase 1 bilhão de dólares. Dia 10 de março, o FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, que é o fundo garantidor de crédito nos Estados Unidos, disse que assumiria o controle da Silicon Valley Bank, que entrou em falência nesse mesmo dia, se tornando a segunda maior da história desde a crise do subprime de 2008. A medida protetiva colocou quase 175 bilhões de dólares em depósitos dos correntistas sob o controle do órgão regulador. A pergunta que fica no ar é se o problema se estenderá para outros bancos, e pior, para bancos de outros setores. A história mostra que, na sequência da quebra de um grande banco, normalmente se vê uma corrida bancária, e o problema é que isso pode se tornar uma questão sistêmica, pode atingir o conjunto dos bancos, numa situação limite, até mesmo o conjunto do sistema bancário de um país. O First Republic Bank, com sede em São Francisco, que também atua no setor de tecnologia, informou que sua capacidade de obter lucro está
diminuindo por causa do aumento das taxas de juros. Outro banco do setor financeiro, o Western Alliance Bank, disse estar enfrentando desafios semelhantes. O Departamento do Tesouro, o Federal Reserve e o FDIC anunciaram que iriam cobrir as perdas dos correntistas tanto do SVB quanto do Signature Bank, inclusive depósitos acima de $250 mil, que é o limite assegurado pelo FDIC. Assim como no Brasil, onde temos o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, o FDIC cobre perdas em aplicações bancárias de até $250 mil, o mesmo valor que o FGC cobre R$250 mil. A grande questão é que grande parte dos clientes desses bancos não estão protegidos pelo Fundo Garantidor, pois investiram acima de $250 mil. Apenas 6,2% dos depósitos do Signature Bank e 2,7% dos ativos do SVB estavam protegidos pelo FDIC, ou seja, 93,8% dos correntistas da Signature Bank e 97,3% dos clientes da SVB estão sem seguro. Talvez foi isso que expôs os dois bancos a uma corrida bancária e realmente o pior aconteceu. Embates começaram a surgir sobre a interferência do governo para cobrir as perdas dos bancos. A verdade é que o dinheiro dos clientes pode ser recuperado com a liquidez de todos os bens, mas isso pode demorar anos. O próprio Silicon Valley Bank trabalhou para encontrar alguém que comprasse o banco, a fim de que eles pudessem liquidar todos os pagamentos. Esse colapso do Silicon Valley Bank, Signature Bank e Silvergate Bank desencadeou uma nova onda de alertas sobre o sistema financeiro bancário, assim como aconteceu no ano passado com o setor de criptomoedas. É bem verdade que as causas não são tão escandalosas como o caso da FTX, por exemplo. Como vimos, o motivo da falência desses bancos tiveram mais a ver com movimentos externos da economia, como alta nas taxas de juros e o desaquecimento do setor de tecnologia, com uma pitadinha de negligência na gestão de risco, claro, mas nada que caracteriza crime. Porém, isso foi suficiente para balançar o setor bancário americano. Mesmo estando longe do setor de tecnologia, o JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup tiveram quedas consideráveis na quinta-feira, dia 9, mas o preço das ações se estabilizaram dia 10. No Brasil, rumores começaram a surgir sobre a Nubank e o C6 Bank ter participações no Silicon Valley Bank, o que já foi desmentido pelas duas fintechs. Bom, tomara que esses problemas passem bem longe mesmo daqui, mas não estamos imunes a nenhum desses acontecimentos. O que podemos aprender com esse episódio é que não devemos deixar todos os ovos na mesma cesta. Muitas startups investiram grande parte de seu capital na Silicon Valley Bank e ficaram perdidos e, dependendo do banco, honrar seus pagamentos. Ainda não sabemos como isso irá acabar, se afetará outros bancos ou instituições no setor de tecnologia ou até outros setores da economia. Alguns economistas acreditam que a falência do SVB e demais bancos não causará um efeito dominó igual à crise de 2008. Porém, instituições financeiras ligadas a startups ou criptomoedas podem sofrer um pouco mais nas próximas semanas. Bom, vamos ver o que acontece. 3 bancos já foram para o espaço, Nubank e outras fintechs já pularam fora do escândalo e você ainda não deu like. Dá o like aí para ajudar teu pai, se inscreve no canal e não invista em silicone.